Saudações, senhores! No vídeo de hoje estaremos apresentando um artigo de Hans Vogel chamado Uma Nova Europa na Região Platina. Esse artigo foi publicado no dia 18 de março de 2023. Peço que curtam e compartilhem se gostarem do vídeo e que aproveitem bem esse breve ensaio. A região do Prata, na América do Sul, foi transformada numa região totalmente europeia por um influxo maciço de imigrantes europeus e oferece um forte contraste com os Estados Unidos e a velha Europa, enquanto ao declínio cultural. 2 séculos depois de Hegel ter escrito seus pensamentos sobre as Américas, grande parte do mundo, especialmente no Ocidente, ainda os partilha, embora involuntariamente. Isso pode-se ter certeza. Segundo Hegel, a Europa tinha história, as Américas apenas geografia. Na verdade, ele poderia ter razão, já que Henry Ford parecia concordar quando disse que a história é uma besteira. A avidez com que Francis Fukuyama declarou mais tarde que a história tinha terminado enquadra-se inteiramente na mentalidade ahistórica que, de fato, parece ser parte integrante do clima cultural e intelectual dos Estados Unidos. Embora Hegel afirmasse que a América, especificamente do Norte, era a terra do futuro, ele considerava a América Latina estaria sempre destinada a ser um bastião do atraso. Muito no que é cada vez mais chamado de Ocidente Coletivo, essencialmente o Império dos Estados Unidos, composto por Estados Unidos, pela Anglosfera, pela OTAN, pela União Europeia, pelo Japão e pela Coreia do Sul, consideram a América Latina como uma extensão colorida pitoresca, mas bastante desordenada desse próprio império. Poucos percebem que a América Latina é mais do que apenas geografia. Depois de a América Latina, na década de 1950, ter sido declarada parte do Terceiro Mundo, a sua posição como mera expressão geográfica pareceu confirmada, e certamente num mundo onde a língua inglesa se tornou tão dominante. Geralmente, não se sabe que o termo Terceiro Mundo é uma tradução da expressão francesa Tiers Monde, que derivou de Tiers État, ou Terceiro Estado, a classe de camponeses e residentes urbanos que faz a Revolução Francesa. Por outras palavras, o Terceiro Mundo refere-se a partes do mundo que foram colonizadas pelas potências ocidentais. Como todos sabemos, a sua emancipação ainda está longe de estar completa, certamente porque os Estados Unidos têm tentado há muito tempo, e com um sucesso variável, assumir a posição dominante das potências europeias nas suas antigas colônias. Numa entrevista recente à RT, Alexander Dugin referiu-se a essa situação quando disse que os Estados do Sul global, cujo nome de Terceiro Mundo, estavam prestes a tornar-se parte do mundo multipolar. Essa nova ordem mundial específica, explicou Dugin, só tomará forma na sequência da iminente vitória russa na Ucrânia. Essa vitória também promete ser o prego no caixão da Europa. Diante dos nossos olhos, a Europa está a ser destruída por ordem do regime dos Estados Unidos em Washington. Os senhores dos Estados Unidos têm estado ocupados a tentar desmantelar a Alemanha e com a destruição do gasoduto Nord Stream e a imposição do dispendioso GNL dos Estados Unidos à custa do gás natural barato e fiável da Rússia. Estão a tentar forçar a indústria alemã a deslocalizar-se para os Estados Unidos. Enquanto a potência econômica da Europa, a Alemanha, está a ser desmantelada, em todo o resto da Europa, os verdes e outros capangas dos Estados Unidos estão ocupados destruindo a sociedade civil, minando a família os valores humanos básicos, como a confiança, solidariedade, a fiabilidade e o sentido de humor. Estes e outros valores são essenciais para a resiliência e sobrevivência de qualquer sociedade, mas, para que os Estados Unidos consolidem ainda mais seu domínio sufocante sobre a Europa, a sociedade normal deve ser destruída. Os Estados Unidos têm bandos de bandidos obedientes que fazem seu trabalho sujo. Estes são membros dos vários partidos verdes e partidos semelhantes, como o D66 nos Países Baixos, a Antifa e centenas de organizações que clamam por privilégios especiais para os sexualmente desviados. Até agora, a operação tem sido muito bem sucedida.
uma vez que a sociedade civil parece à beira de um colapso em toda a Europa. Nessa conjuntura triste, seria um bom olhar para a América Latina, tradicionalmente desprezada por tantos europeus que não conseguiram ir além do que é imediatamente óbvio, como os vestígios arquitetônicos das antigas civilizações ameríndias, os pitorescos e coloridos mercados indianos e o carnaval no Rio de Janeiro. No entanto, poucos percebem que existem algumas partes da América Latina que são totalmente europeias, em termos de perspectiva e cultura. A maior parte delas é a região do Rio da Prata, que compreende grande parte da Argentina, todo o Uruguai e os 3 estados mais meridionais do Brasil: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com uma área total de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados e uma população de quase 60 milhões. De 1870 a 1950, pelo menos 12 milhões de imigrantes europeus estabeleceram-se ali. Vieram da Itália, 4,5 milhões, da Espanha, 2,5 milhões, Portugal, 2 milhões, França, meio milhão, Alemanha, meio milhão, Polônia, quase meio milhão, Rússia, 300 mil, Áustria e Hungria. Destes, não se tem muitos números a serem relatados. A maioria dos imigrantes eram católicos romanos, alguns eram judeus e uma pequena fração eram protestantes. Com cerca de 80% provenientes da Europa Latina, não surpreende que tenham adaptado facilmente as variedades locais de espanhol e português já faladas na região. Por volta de 1900, quando a própria Itália, apenas uma pequena minoria normalmente falava italiano em vez do dialeto local, a língua italiana era proeminente no Rio da Prata, uma vez que os imigrantes da Itália preferiram para se comunicar com os outros italianos. Os alemães, polacos e pequenos grupos de galeses, dinamarqueses e holandeses tenderam a estabelecer-se junto. Assim estabeleceram aldeias e pequenas cidades onde podiam continuar a falar suas próprias línguas. O afluxo maciço de europeus transformou completamente o que, em meados do século XIX, ainda era uma terra de planícies, estepes, savanas e florestas. Por um lado, a população foi embranquecida. Os contingentes consideráveis de negros em Buenos Aires, eram pelo menos um terço, até 1810, desapareceram em grande parte devido à miscigenação. Os indígenas desapareceram da mesma forma e foram empurrados para o interior. Ao mesmo tempo, um modo de vida europeu, enraizado nas tradições da Itália, Espanha, Portugal e França, foi estabelecido em todo o lado. Dada a presença de pequenas minorias de judeus e imigrantes da Síria e do Líbano, isso levou o grande historiador argentino José Luiz Romero a observar que o Rio da Prata, na verdade, se assemelhava ao Mediterrâneo no auge do Império Romano, com a principal diferença de que agora o espanhol substitui o latim como língua geral. A região platina é tão profundamente europeia, em todos os detalhes da vida, que pode levar alguns ao desespero. Há alguns anos, um amigo meu, um arquiteto de Roma, estava tão farto da vida urbana na Itália que decidiu ir morar em algum lugar exótico. Ele foi para Buenos Aires, mas saiu desiludido depois de algumas semanas. Quando andava pela cidade, achava deprimente ver exatamente os mesmos rostos, ouvir as mesmas vozes, ter as mesmas conversas, embora desta vez em espanhol, como em Roma. Na verdade, objetivamente, a região platina mais ampla e suas grandes cidades de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Montevideo, Rosário, Porto Alegre e Curitiba são exatamente como a Europa. Uma característica que considero ser um elemento essencial da mentalidade europeia, especialmente na parte do sul da Europa, é um sentido de humor irreverente, que se expressa numa tendência para fazer piadas sobre tudo e qualquer pessoa. Um exemplo seria o uso de apelidos engraçados para figuras públicas, assim como que estas ganham certo nível de destaque. Outra é que, em família ou entre amigos, quase todo mundo recebe um apelido com base em uma característica óbvia, como cor do cabelo, comprimento do corpo ou origem nacional. Por exemplo, na Argentina, uma mulher loira pode ser chamada de rubia, que significa loira. Uma pessoa alta pode ser chamada de petizo, que significa baixinho, ou palito. Da mesma forma, um homem loiro pode ser chamado de darky, significando negro. Essencialmente, essa tendência reflete uma atitude profundamente enraizada de que ninguém deve ser levado demasiado a sério e que, num sentido fundamental, todas as pessoas têm um valor intrinsecamente iguais.
É precisamente esta forma de pensar que está a ser oficialmente evitada, cancelada ou mesmo banida na Europa hoje em dia, como resultado de conceitos originados na Escola de Frankfurt, como a loucura LGBT, a diversidade, a inclusão e a equidade. A explicação para tais diferenças entre a velha e a nova Europa é, na verdade, política e não cultural. Embora a América Latina e a Europa estejam sob comando americano, há muito tempo o impacto dos Estados Unidos na Europa tem sido mais forte. Este é o resultado da intervenção dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, seguido pela ocupação da Europa, que começou com conquista militar em 1943. Parece que os europeus tenderam a olhar para os americanos, enquanto os latino-americanos, especificamente da América do Sul, vemos os norte-americanos, não como inferiores, mas pelo menos como iguais. Essa atitude foi melhor expressada pelo artista ítalo-argentino Piero em sua canção Los Americanos, que se tornou um clássico da cultura popular latino-americana. Parte do humor é que na Argentina os americanos são chamados ironicamente de americanos. A maioria dos argentinos se refere a eles como Yankees quando estão a tratar de uma forma mais séria. Embora a canção remonte a quase 4 décadas, ela não perdeu nada de sua inteligência e originalidade. O fato de ter origem no Rio da Prata e não na Europa é indicativo da diferença na relação com os Estados Unidos na velha e nova Europa. Até agora, o veneno ideológico da Escola de Frankfurt ainda não conquistou totalmente o Rio da Prata, embora seja preocupante ver o culto vegano tenha feito incursões sérias nessa terra de comedores de carne bovina. Se alguma vez a cultura europeia emergir das profundezas em que se encontra atualmente, é muito provável que não seja da velha Europa, no velho continente, onde estão situadas França, Itália ou Alemanha, mas sim nesta nova Europa, na região do Rio da Prata, onde se constituem Argentina, Uruguai e Brasil.